A nossa profissão docente é constituída por muitos lutos que não reconhecemos e não legitimamos. Essa falta de reconhecimento e de legitimação incrementa as dores que vivemos e nos impede de viver o próprio luto. Por isso, é muito comum nos acostumarmos e naturalizarmos as muitas perdas que vivemos na docência. Sentimos vergonha e culpa, negamos as dores, ficamos caladas, engolimos a seco, adoecemos ou desistimos da vida. Neste episódio, refletimos sobre o tema para cuidar da gente. Defendo que conseguimos cuidar de nós e sustentar nosso desejo pela vida de professora porque aprendemos a viver os nossos lutos na docência. Olhando para dentro com coragem, podemos criar formas de transmutar nossas dores e transformá-las em algo que alimente o nosso desejo de vida. Nós da docência. 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 Da docência. Nós da docência. Da docência. Nós da docência. Nós da docência. Olá, meu nome é Maria Cláudia Dalinha, sou professora dos pequenos e dos grandes e este é o podcast Nós da Docência. Este podcast é sobre nós. Convido você para dialogar comigo sobre as nossas docências, buscando encontrar dentro de nós modos de atar e desatar os nós da nossa profissão. Vamos juntas cuidar da gente. Encontrei o Silvio na rua à noite. Não foi um bom encontro. Ele parecia não estar bem. Silvio me chamou. Professora Maria, professora Maria. Silvio parecia estar vivendo na rua. Como pode alguém estar conosco um dia na escola e no outro dia não estar mais? Silvio foi meu aluno por 2 anos. Quando o conheci, com 11 anos, não sabia ler e escrever. Já havia sido expulso de 2 escolas que não conseguiam trabalhar com ele. Já havia repetido muitas vezes o primeiro ano. Estava morando em um abrigo, tomava medicamentos e fazia acompanhamento médico e psicológico. Apesar de todos os desafios, Silvio ingressou na minha turma e lá permaneceu por 2 anos. Fizemos o melhor trabalho possível. Um trabalho pedagógico especializado, sustentado por um projeto de inclusão constituído por nós, professoras e professores da escola. Um projeto chamado Docência Compartilhada. Que orgulho deste grupo de colegas! Uma escola pública de periferia, onde estudávamos todos os dias para pensar, criar e sustentar um projeto educativo muito qualificado. Na turma, pude vibrar com Silvio a cada conquista. Ele aprendeu a ler e escrever. Aprendeu a se movimentar e a se comunicar de forma respeitosa. Construiu aprendizagens nas aulas de educação física e artes. No final dos 2 anos, ele tinha condições de aprovação e decidimos que ele podia progredir. E foi o que aconteceu. No ano seguinte, Silvio retornou à escola e ingressou em uma nova turma. Frequentou poucos meses e não o vimos mais. Até o dia em que encontrei Silvio literalmente na rua. A história que partilho com vocês é muito dolorosa para mim. Lembro dela e me enche de tristeza. Me sinto impotente, me sinto fracassada, me sinto culpada. Sinto que perdi o Silvio de muitas formas. Um luto não vivido. A nossa profissão docente é constituída por muitos lutos que não reconhecemos e que não vivemos. Estudando o tema do luto, conheci o trabalho da psicóloga Gabriela Caselato, que aborda aquilo que chamamos de lutos não reconhecidos e não legitimados socialmente. A autora explica que o luto é uma reação humana normal, diante de qualquer ruptura de vínculo.
É normal porque, como seres humanos, construímos vínculos que nos sustentam e nos identificam, com pessoas e com projetos de vida. O luto, assim compreendido, ultrapassa aquilo que entendemos como luto ocasionado por morte física. Aqui é importante abrir um parêntese e explicar que não estou negando nenhuma experiência de luto, ao mesmo tempo em que entendo que cada experiência de luto é única e diversa. Não compreendo que exista dor maior ou dor menor. O que quero dizer é que se houver morte biológica ou não houver, ainda assim haverá perda. Alguém perderá alguém ou algo que se tem, algo que lhe constitui. E esse processo causará reações distintas e variadas que dependem de fatores internos e externos. Explico esse processo de forma resumida, para pensarmos juntas no processo de luto relacionado à docência. Conheço muitos estudos sobre os lutos em contextos educativos, desde a perspectiva da psicologia e da filosofia, por exemplo. Estes estudos nos oferecem possibilidades para pensarmos o trabalho de luto com estudantes e famílias. E isso é muito importante. Mas o meu convite para você neste podcast e no trabalho que desenvolvo diariamente sobre o nós da docência é outro. Precisamos olhar com coragem para dentro de nós, para atar e desatar os nós da nossa profissão. Por isso, defendo neste episódio que é muito importante acolher os nossos lutos, reconhecê-los e legitimá-los, para que possamos fazer isso de forma qualificada com os nossos alunos e alunas e com as suas famílias. Mais uma vez, vale o meu mantra aqui. Vamos juntas cuidar da gente. Em outros episódios das temporadas 1 e 2, refletimos criticamente sobre as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos medos e as nossas coragens. Hoje convido você para caminhar comigo e pensar sobre os seus e os nossos lutos na docência. Este convite é complexo para qualquer ser humano que vive em nossa sociedade hoje. Não há como pensar em nós e em nossos lutos se estamos ocupados e acelerados demais, se estamos desconectados das nossas necessidades e emoções. Diariamente recebemos muitas mensagens sobre o que sentimos a partir do que acontece conosco, mas evitamos e negamos as emoções que vivemos a partir desses acontecimentos. Aí você que me acompanha pode se perguntar: mas nós nunca vivemos tão conectados com as emoções e intimidades dos outros? Como nos mostra Paula Sibilia, a internet é um palco para a ficcionalização e para a estetização das nossas experiências mais íntimas, para a transformação da intimidade em espetáculo, o que ela nomeia como o show do eu. Nessa direção, podemos defender que as intimidades que partilhamos com os outros têm muitas camadas, e que nossas emoções também podem ser reguladas de distintas formas na cultura contemporânea. Para uma professora, os desafios se multiplicam. Além de integrarmos comunidades na internet e de consumirmos muita informação, ainda habitamos espaços de trabalho muito barulhentos em vários sentidos. A vida acontece nas nossas salas de aula, mas ela também é regulada por rotinas, procedimentos, prazos. Ela é encurtada pelo volume das atividades. Ela é automatizada. Na escola e na universidade produzimos vida, mas também flertamos com a morte. Por um lado, estou falando sim de morte física, de estudantes e de docentes. Mortes naturais, mortes causadas por doenças, por catástrofes, por condições subhumanas de vidas. Mortes por assassinato. Por outro lado, estou me referindo às muitas mortes em vida. Estou lembrando aqui daquelas situações em que estamos envolvidas com uma aluna, uma família, e estamos fazendo o melhor possível para modificar um padrão,
para modificar crenças como essas. Abre aspas. Ela não consegue, ela não aprende, ela não se comporta, ela desafia, a família não aposta, a família não participa. Fecha aspas. E mais uma vez escutamos vozes que dizem: por que fazer isso? Está perdendo teu tempo. Eu já tentei e não consegui. Não faz isso, ninguém vai valorizar. As coisas são assim. A vida é assim. De que adianta fazer isso se essa situação não vai ser modificada? Eu já ouvi muitas vezes essas vozes. E você? Vivo, mas desisti de viver. Não vivo, sobrevivo como docente. Me acomodo. Desisto. Morte lenta essa. Parece que estamos vivendo em estado terminal. Eu estou viva e posso trabalhar, mas não uso minha energia vital para fazer o melhor possível, como proponho pensar no episódio Sou uma professora suficientemente boa. Como responder a isso? A resposta não é simples, porque defendo que não somos super-humanas, não somos heroínas. Também não defendo que somos missionárias e que devemos adoecer insistindo em uma situação que não se modifica. O que defendo é o que podemos fazer. Acredito que precisamos nos manter fiéis aos nossos princípios de vida. Podemos desistir, podemos adoecer, mas também podemos cuidar da gente, buscar nutrição para o nosso corpo e para a nossa alma, para que nós consigamos dançar. Eu amo dançar e por isso faço aqui uma analogia com a dança. Para seguir formulando respostas mais complexas para essa pergunta, como responder a isso, vou costurar um livro de Rafael Arraes sobre a poesia de Rumi, com uma produção artística de Lucas Lopes, que no ano passado propôs um curso, em parceria com a colega Bia Machado, inspirado em Rumi. Eu conheço a poesia de Rumi em razão da minha caminhada espiritual. Estudei um dos livros mais conhecidos e traduzido para o português, Poemas Místicos. Quando li o livro, era uma jovem professora e acreditava que uma coisa era a vida espiritual, outra coisa era a vida de professora, e que essas vidas não podiam se encontrar. Hoje, compreendo que somos vida, e muitos nós nos fazem ser o que somos. A seguir, apresento uma frase que é trecho da poesia de Rumi e que está no livro que citei. Abre aspas. Faltam-te pés para viajar? Viaja dentro de si mesmo. Fecha aspas. Esta frase é costurada na obra de Lucas Lopes e está disponível em seu perfil no Instagram. Volto ao tema da dança. A poesia de Rumi nos convida para dançar. Dançar com a alma, como afirma Rafael ao comentar o poema. Abre aspas, aonde leva esta dança, fecha aspas. O autor explica que ninguém dança parado no lugar. Daí, o perigo de ficarmos estagnados, fincados em um lugar, repetindo passos sem propósito ou ainda por obrigação. A poesia de Rumi nos convida para dançar com a gente, olhando com coragem para dentro de nós. Podemos não ter condições para caminhar como gostaríamos, mas sempre podemos agir fazendo algo com o que nos acontece. Aqui, neste episódio, costuro fios para pensar os nossos lutos na docência. Acredito que precisamos caminhar para dentro da gente para compreender os nós que nos constituem. Nós que são potência para a criação e para a vida. Nós que são limites e podem nos impedir de caminhar e de dançar. As dores das perdas que vivemos na docência podem ser vividas, acolhidas, reconhecidas. Assim, elas podem ser transmutadas. Mas elas também podem ser negadas, empurradas para baixo do tapete. Desse modo,
essas dores podem retornar e nos fazer adoecer. Mais uma vez nesta temporada, lembro das dores e dos lutos que vivemos e que não vivemos diante das situações de crise mais amplas, como a pandemia global de Covid-19 entre os anos 20 e 21 e as enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Como professoras, fomos confrontadas com a perda de pessoas queridas, dos nossos bichinhos, das nossas casas, das nossas escolas e das nossas universidades. Pergunto, como vivemos essas perdas? Fomos acolhidas para pensar e para sentir? Quantas vezes sentimos que estamos enlutadas na escola e na universidade e escutamos alguém nos dizer assim: isso não é nada, isso é só uma fase, isso vai passar. Como já referi, o trabalho de Gabriela convida a refletir sobre as perdas que não entendemos que são lutos. E essa falta de reconhecimento e de legitimação pode incrementar as nossas dores e também nos impedir de viver o próprio luto. Por isso, é muito comum nos acostumarmos com essas dores e naturalizarmos as muitas perdas que vivemos na docência. Sentimos vergonha e culpa, negamos as dores, ficamos caladas, engolimos a seco, adoecemos e desistimos da vida. Coloco o luto na mesa para o nosso diálogo neste episódio para exercitar o cuidado como um princípio. Minha experiência tem me mostrado que evitamos a morte na escola e na universidade. Falamos pouco sobre ela, se é que falamos. E os nossos lutos? Que lutos? Não entendo o que você quer dizer com isso, comentou uma colega comigo quando arrisquei partilhar com ela a ideia deste episódio. Estabelecemos um tempo cronológico para viver a dor dos lutos reconhecidos, como, por exemplo, as mortes físicas. 5 dias de afastamento do trabalho é o tempo permitido, o que por si só já é uma violência. Pedagogizamos o luto quando queremos falar sobre ele de forma artificial, quando propomos abordar o tema nos currículos escolares, em um período de 50 minutos, por exemplo. Em meu grupo de pesquisa Lola, temos estudos que problematizam esses programas de educação socioemocional, que nos educam e propõem um gerenciamento de emoções de estudantes e famílias. Indico aqui a pesquisa de doutorado sobre competências socioemocionais na educação infantil, de Pamela Cucci. Mas e o luto que nos atravessa e nos constitui? Conseguimos viver e acolher a dor que ele nos provoca? Estou me referindo aqui a um acolhimento necessário para se permitir viver o processo, tomando o tempo necessário para isso, se recolhendo e ficando em silêncio, conversando e pedindo ajuda. Me sinto honrada quando caminho com minhas alunas e meus alunos e os vejo crescer e se desenvolver como crianças, jovens e adultos. Defendo que uma professora assume uma responsabilidade ética, política e pedagógica com cada pessoa que caminha com ela, que ela acompanha e orienta, com quem ela constrói vínculos. Quando ocorre uma ruptura abrupta nessa relação, por qualquer razão, ocorre uma perda de sustentação, um desequilíbrio. E essa perda precisa ser vivida. Ao contrário do que somos ensinadas a pensar como professoras, a coragem é necessária para viver um luto. Negar o luto e seguir caminhando não é um exemplo de coragem. Para concluir, vou indicar 2 filmes e um livro que ainda não comentei. Para cada um, seleciono o que desejo apresentar para alinhavar os argumentos finais neste episódio. Filme Viva! A Vida é uma Festa. O filme conta a história da família Riviera. A relação com a música é complexa nessa família. Um pai supostamente abandona a esposa e a filha para se dedicar à música. A filha, que agora é avó,
proíbe a música e impede o neto Miguel de seguir o seu sonho. Miguel deseja ser músico e, por uma confusão, acaba sendo transportado para o mundo dos mortos. Abordando rituais importantes da cultura mexicana sobre a vida e a morte, no Dia dos Mortos, por exemplo, o filme nos convida a refletir sobre as nossas emoções e os lutos que vivemos durante a vida e após a morte física. Filme A Beleza Oculta. Este é um filme que apresenta a história de um pai e de uma mãe que perderam uma filha. Cada personagem segue a vida de uma forma diferente após a tragédia. Howard, o pai, escreve cartas para a morte, para o tempo e para o amor. A mãe constrói um projeto de renascimento. O filme nos convida a refletir sobre os nossos modos de nos relacionarmos com as perdas e identificarmos certa beleza oculta nos processos de luto. Livro Notas sobre o Luto, de Chimamanda Adichie. Um livro sobre o luto a partir da perda do seu pai. Vou ler um trecho do capítulo 10. Esquivo-me das condolências. As pessoas são gentis, bem-intencionadas, mas saber disso não torna suas palavras menos irritantes. Falecimento. As pessoas nigerianas adoram dizer isso, mas a palavra me evoca distorções sombrias. O falecimento do seu pai. Detesto falecimento. Ele descansou não conforta, e sim provoca um muchacho que acaba por conduzir à dor. Ele poderia muito bem estar descansando em seu quarto, na nossa casa em Aba, com o ventilador fazendo circular o calor, a cama repleta de jornais dobrados, um livro de sudoku, o velho folheto de um enterro, um calendário dos Cavaleiros de Santa Mulamba, uma bolsa com seus frascos de remédio, ou ainda os seus cadernos de páginas cuidadosamente pautadas nas quais ele registrava cada coisinha que comia para controlar o diabetes. Ele foi para um lugar melhor. É uma presunção muito espantosa e tem um quê de inepto. Como é que você poderia saber que ele foi para um lugar melhor? E por acaso, eu que estou de luto por ele não deveria ter acesso primeiro a essa informação? Será que eu deveria mesmo ficar ouvindo isso de você? Ele estava com 88 anos. Isso também causa uma irritação profunda, porque a idade no luto é irrelevante. Sim, ele tinha 88 anos, mas um buraco de proporções cataclísmicas agora de repente se abriu na sua vida e uma parte de você foi levada embora para sempre. Eu hoje me envergonho das coisas que disse para os amigos enlutados. Encontre paz nas suas lembranças, eu costumava dizer. Ter um amor arrancado, sobretudo quando isso é inesperado, e depois ouvir que se deve recorrer às lembranças. Em vez de virem me acudir, minhas lembranças trazem eloquentes pontadas de dor que dizem: é isso que você nunca mais vai ter. Tomara que seja uma questão de tempo. Tomara que seja só demasiadamente cedo, terrivelmente cedo para esperar que as lembranças sirvam apenas como bálsamo. Os dois filmes e o livro são muito bonitos e muito potentes, e ao mesmo tempo intensos. Não conseguimos explicar em palavras a dor que sentimos quando perdemos pessoas que nós amamos. Palavras não são suficientes e podem ser profundamente irritantes, como explica Chimamanda. Quando vivemos uma perda arrebatadora, sentimos tristeza, raiva, culpa, medo. Eu já estive em luto algumas vezes e já acompanhei muitas pessoas em luto. Sabe aquela cena em que a gente ouve gritos e depois o corpo desfalece? Me lembro de viver isso e sentir no meu corpo as dores de uma mãe que perdeu a sua filha. Então, como diz a Chimamanda e como nos faz pensar
a personagem de Howard no filme A Beleza Oculta, não me venha com essa, de que essa dor vai passar ou de que você encontrará alguma beleza nisso. O que quero argumentar ao final desse episódio está muito longe disso. Os lutos são diversos, as pessoas são complexas. Precisamos abrir espaço na escola e na universidade para reconhecer e legitimar nossos lutos e para cuidar das pessoas em luto. Precisamos estudar e nos preparar para acolher e para cuidar. Um cuidado pedagógico, como defendo. A escola e a universidade são espaços muito bonitos e muito potentes. Aposto na escola e na universidade porque nestes espaços promovemos encontros entre docentes e estudantes, entre estudantes e estudantes, entre docentes e famílias. E esses encontros podem afetar profundamente as nossas vidas. Quando conhecemos uma professora, ela pode mudar algo dentro de nós. Mas isso não ocorre por um milagre, não acontece num passe de mágica. O trabalho de formação exige competência, persistência e paciência. Ele é longo e seus efeitos não são imediatos. Ele é complexo, porque trabalhamos com pessoas. E trabalhamos no coletivo, ensinamos um grupo de pessoas. Precisamos buscar um equilíbrio precioso entre um projeto coletivo de turma e os projetos de vida de cada estudante. Para produzirmos vida na escola e na universidade, precisamos acolher e cuidar das nossas mortes. Precisamos cuidar do nosso desejo. Precisamos desejar honrar as pessoas, os lugares e os projetos que tiveram seu ciclo de vida encerrado por algum motivo. Precisamos lembrar do que vivemos para manter cada experiência viva dentro de nós. Retomo agora a história do Silvio para contar para vocês que ele saiu da escola e no ano seguinte, o projeto de inclusão que foi tão importante para ele e para nós também foi encerrado. E foi abrupto, porque o projeto foi extinto por um gestor público que não reconhecia sua importância e que vinculava tal projeto a um adversário político no jogo eleitoral. Que vergonha, que raiva, que tristeza. E eu também sinto um aperto no peito porque não soube mais do Silvio. Rezo para que esteja vivo. Não posso controlar isso. Queria poder, mas não posso. Não vou dourar a pílula aqui com sentimentalismos baratos. Não vou dizer que a dor passa. Acredito e sinto que ela se transforma e que nos marca de diferentes formas. Eu tenho cicatrizes e vivo com elas. Elas me constituem e me alimentam para que eu siga semeando e apostando na docência. Só consigo cuidar de mim e sustentar meu desejo pela vida de professora porque aprendi a viver esses e outros lutos na docência. Não fiz isso sozinha, mas precisei percorrer um caminho sozinha dentro de mim. Olhando para dentro com coragem, entendi que podemos criar formas de transmutar as nossas dores e transformá-las em algo que alimente o nosso desejo de vida. Sigo apostando na docência e na vida. Sigo apostando na dança e se você aceitar meu convite, é preciso sair do lugar. Convide suas dores para dançar. Dance, apostando no melhor que podes fazer aqui e agora, com tua aluna e com teu aluno. Quando penso em tudo que pude fazer pelo Silvio, me tiro para dançar. Cuido de mim. Eu não salvei o Silvio porque não posso fazer isso. Não tenho superpoderes. O que fiz foi acreditar na semeadura. Apostei no Silvio e na sua potência de vida. Apostei em mim e na potência de vida da minha profissão. Isso pode não ser o suficiente para salvar o Silvio, mas me salva da morte em vida. PS.
continuo querendo salvar o Silvio e precisando saber dele para ficar bem. Silvio, desejo que a vida tenha sido boa contigo. Este foi o episódio Os Lutos na Docência. As referências citadas no episódio podem ser encontradas na legenda. Este podcast é um projeto independente e autoral. Por isso, conto com seu apoio para que possamos dar continuidade ao projeto. Acompanhe o podcast Nós da Docência nas plataformas Spotify e YouTube. Estiveram comigo neste episódio Debbie Maier, Douglas Oliveira e Rafael Bender. Eu sou Maria Cláudia Dalinha. Até o próximo episódio.